Por um lado, sua morte seria provocada pela vontade dos homens, pois eles jamais aceitariam a sua revolução interior, e por outro lado, era uma realização da vontade do Pai. Judas andava com o seu mestre, mas não o conhecia. Ouvia suas palavras, mas elas não penetravam nele, pois não sabia se colocar como aprendiz. Não há pessoas pouco inteligentes, mas pessoas que não sabem ser aprendizes. Judas não precisava sujar as mãos, pois era o desejo de Jesus morrer pela humanidade. Sem qualquer resistência, ele se entregaria na festa da Páscoa. Judas cometeu uma das mais graves traições da história. Por quanto ele traiu seu mestre? Por 30 moedas de prata, que na época representavam apenas o preço de um escravo. Nunca alguém tão grande foi traído por tão pouco. O homem que abalou o mundo foi traído pelo preço de um escravo. Apesar de todos os seus discípulos terem ido com ele para o Getsêmani, Jesus chamou em particular Pedro, Tiago e João para revelar não o seu poder, mas a sua dor, o lado mais angustiante da sua humanidade. Não revelou a todos os discípulos a sua angústia, mas a 3 em particular. Os demais, bem como o mundo, conheceram a dor de Cristo pelo depoimento desses 3 amigos. Sua atitude indica que havia diferentes graus de intimidade com os seus discípulos. O comportamento de Cristo, descrito nos evangelhos, evidencia que ele amava intensamente todos os seus discípulos. Declarava continuamente que os amava. Numa época em que os homens pegavam em armas para se defender, em que havia escravos por toda parte e as relações sociais eram pautadas pela frieza, apareceu um homem incomum, cujos lábios não se cansavam de repetir: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." João 13:34. Muitos pais amam seus filhos e são por eles amados, mas não têm um canal adequado de veiculação desse amor. Não conseguem dialogar abertamente e ser amigos uns dos outros. Quando um deles morre, as lágrimas que derramam demonstram que sentirão muita falta do outro. Porém, infelizmente, são incapazes de, em vida, declarar que se amam. Morrem sem nunca terem dito: "Eu preciso de você. Você é especial para mim." Jesus, sem qualquer inibição, declarava seu amor pelas pessoas, mesmo que não tivesse grandes laços com elas. Se aprendêssemos a elogiar aqueles que nos rodeiam e a declarar nossos sentimentos por eles, como o poeta de Nazaré nos ensinou, tal atitude, por si só, já causaria uma pequena revolução em nossas relações sociais. Por amar igualmente os seus discípulos, o Mestre dava a todos a mesma oportunidade para que fossem íntimos dele. Mas nem todos se aproximavam da mesma maneira, nem todos ocupavam o mesmo espaço. Ao que tudo indica, Pedro, Tiago e João eram os 3 discípulos mais íntimos de Cristo. Aqui farei uma pequena síntese da personalidade deles. Quando estudamos o perfil psicológico dos amigos de Cristo, em outro livro desta coleção, entraremos em mais detalhes sobre a personalidade de cada um. Pedro errava muito, era rápido para reagir e lento para pensar. Era intempestivo e geralmente impunha suas ideias. Entretanto, aproveitava as oportunidades para espreitar sua amizade com Cristo. Estava sempre próximo dele. Queria até mesmo protegê-lo, quando na realidade era Pedro quem precisava de proteção. Apesar dos transtornos frequentes que causava, Pedro amava o seu mestre e era o que tinha mais disposição para agradá-lo e servi-lo. Jesus o conhecia profundamente, sabia das suas intenções e por isso, em vez de se irar com ele, o corrigia pacientemente e usava cada um dos seus erros para dar preciosas lições a todos os demais. Aliás, paciência era a marca registrada do mestre. Não importava quantas vezes seus discípulos erravam,
Jesus nunca perdia a esperança neles. Pedro brilhou na sua história, porque aprendeu muito com os próprios erros. Sua personalidade foi tão lapidada e sua inteligência tão desenvolvida que chegou a escrever 2 epístolas impregnadas de grande riqueza poética e existencial, o que é magnífico para alguém desprovido de qualquer cultura clássica. João era considerado o discípulo amado. Talvez fosse o mais jovem e, sem dúvida, o mais afetuoso deles. Não há indícios de que Cristo o amasse mais do que aos demais discípulos, mas há indícios de que João demonstrava mais seu amor pelo Mestre. Apesar de ser conhecido como o apóstolo do amor, João possuía um lado agressivo e radical. Ele e seu irmão Tiago eram chamados pelo Mestre de filhos do trovão, por conta da impetuosidade com que reagiam. Não se comenta muito sobre Tiago nas biografias de Cristo, mas, por ser irmão de João, onde João estava, Tiago deveria estar perto. Assim, ele conquistou maior intimidade com o Mestre. A conclusão a que chegamos é que os amigos mais próximos de Cristo não eram os mais perfeitos nem os mais eloquentes, mas os que mais aproveitavam as oportunidades para ouvi-lo, para penetrar em seus sentimentos e para expor as suas dúvidas. Hoje, muitos querem a perfeição absoluta, mas se esquecem das coisas mais simples que o Mestre valorizava e que aumentavam a intimidade com ele. Um relacionamento íntimo, aberto, espontâneo, ainda que marcado por erros e dificuldades. Quem mais cometia erros? Judas ou Pedro? João ou Tiago? Judas talvez fosse o mais moralista e o mais bem comportado dos discípulos. Entretanto, seu moralismo era superficial, pois ele estava mais preocupado com o próprio bolso e com os interesses pessoais do que com os outros. Nos textos da biografia de Jesus, há poucos relatos sobre o comportamento de Judas. Ele não aparece como os 3 amigos íntimos de Jesus, competindo e errando. Todavia, ele escondia sua verdadeira face atrás do seu bom comportamento. O que é melhor? Manter um moralismo superficial e maquiar os comportamentos, ou expor os pensamentos e sentimentos, ainda que imaturos e saturados de erros? Para o Mestre, sábio não era aquele que não errava, mas o que reconhecia os seus erros. Por isso, ele declarou a um faristeu que aquele que mais errou foi o que mais amou. Pedro, Tiago e João, apesar de errarem muito, conquistaram a tal ponto a intimidade do Mestre que ele lhes confiou o que estava represado no âmago do seu ser. Ao ouvi-lo, eles ficaram surpresos com a dimensão da sua dor. Cristo, durante a sua vida, mostrou possuir um poder fora do comum. Suas palavras deixavam extasiadas as multidões e atônitos os seus opositores. Ao se pronunciar aos seus 3 discípulos no jardim do Getsêmani, revelou-lhes uma face que nunca pensaram ver, a face da sua fragilidade. Todos nós possuímos comportamentos contraditórios. Temos uma necessidade paranoica de que as pessoas conheçam os nossos sucessos e nos aplaudam. Mas ocultamos nossas misérias, não gostamos de mostrar nossas fragilidades. O Mestre teve a coragem de confessar aos seus 3 amigos íntimos aquilo que ele guardava dentro de si. Disse com todas as letras: "Minha alma está triste até a morte." Mateus 26:38. Como pode alguém tão forte, que curou leprosos, cegos e ressuscitou mortos, confessar que estava envolvido numa profunda angústia? Como pode alguém que não teve medo de ser vítima de apedrejamento dizer agora que sua alma estava profundamente triste, deprimida até a morte? Os discípulos, acostumados à fama e ao poder do Mestre, ficaram extremamente abalados com a sua dor e fragilidade. Nunca esperavam que ele dissesse tais palavras. Jesus era para eles mais do que um super-homem, alguém que tinha natureza divina. No conceito humano, Deus não sofre, não tem medo, não sente dor nem ansiedade,
e muito menos desespero. Deus está acima dos sentimentos que perturbam a humanidade. Contudo, apareceu na Galileia alguém que proclamou com todas as letras ser o próprio Filho de Deus e afirmou que tanto ele como seu pai têm emoções, ficam preocupados, amam cada ser humano em particular. O pensamento de Jesus revolucionou os pensamentos dos judeus que adoravam um Deus inatingível. Os discípulos também tiveram seus paradigmas religiosos rompidos. Não conseguiam entender que aquele que consideravam o Filho de Deus estivesse revestido da natureza humana, que fosse um homem genuíno. Os discípulos não tinham consciência de que o Mestre seria condenado, ferido e crucificado, não como Filho de Deus, mas como Filho do homem. Todo o sofrimento que Cristo passou foi como Filho do homem, um homem como qualquer outro. Os açoites, os espinhos e os cravos da cruz penetraram no corpo físico humano. Ele sentiu as dores como qualquer ser humano sentiria se passasse pelos mesmos sofrimentos.